Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai analisar um processo de verdade, sabe? Número 0800 3175 62 025 8 19 0010. Lá de Bom Jesus do Itabapuana, no Rio. Isso. Temos aqui a petição inicial, as contestações, despachos e, olha, até uma certidão super recente. Nossa missão aqui é entender o conflito central. É um consumidor, o Evandro Lima de Almeida, contra uma administradora de consórcios, a Coimex. Certo. O assunto principal: rescisão de contrato e devolução de dinheiro de um consórcio de imóvel. O valor da causa é R$ 5.926,24. Vamos então desembrulhar isso. Vamos lá. Bom, tudo começa quando o Evandro adere a um consórcio de imóvel da Coimex, lá em maio de 2022. Contrato número 11040578, grupo 002074. Ok. Ele chegou a pagar duas parcelas. Deu um total aí de R$ 926,24. Certo, um valor inicial. Exato. Só que aí, por questões pessoais, ele mesmo menciona a perda de renda durante a pandemia e também se identifica como pessoa com deficiência, PCD. Ele precisou desistir. Entendi. Situação complicada para ele, né? Pois é. E o que ele está pedindo na justiça é bem direto: receber de volta esses R$ 926,24. Agora. Imediatamente. Aham. O ponto central da argumentação dele é contra uma cláusula do contrato, sabe? Aquela que basicamente obriga ele a esperar ou o fim do grupo. Que é longo, né? Longuíssimo. São 216 meses, 18 anos. Ou então ele teria que ser sorteado entre os desistentes para reaver o dinheiro. É a regra geral de consórcio para desistente, né? Sorteio ou fim do grupo. Sim, mas ele acha isso abusivo. Diz que viola o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Entendo o lado dele. Esperar tanto tempo por um valor relativamente baixo. E não é só isso. Ele também está contestando uma multa de 15% pela desistência. Diz que a Coimex não provou que teve prejuízo real com a saída dele, sabe? Certo. A questão da prova do prejuízo ao grupo. Exato. E também questiona a taxa de administração, que é de quase 14%. Ele acha desproporcional porque ele só participou por 2 meses. Ele reforça muito a questão da vulnerabilidade dele, CPCD, o impacto da pandemia e que ele precisa desse dinheiro. Faz sentido ele querer logo, né? Mas e a Coimex? O que ela diz? Então, aí que entra o contraponto interessante. A Coimex se defende dizendo que opera totalmente dentro das regras do Banco Central, né? Tem a lei dos consórcios, a 11.795 de 2008. Certo, a legislação específica. Exato. E eles argumentam que o contrato segue essa lei à risca. A devolução para quem desiste, segundo eles e o próprio contrato, lá nas cláusulas 39 a 41 e 102, só acontece mesmo por sorteio específico para excluídos, ou lá no final do grupo. Então eles confirmam essa espera toda. Confirmam e reforçam. Eles até citam uma decisão importante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tema 312. Esse tema diz basicamente que a devolução para consorciado desistente não é imediata. A lógica por trás disso é proteger o grupo como um todo, sabe? Garantir que vai ter dinheiro para as contemplações. Entendi. O foco no coletivo. Isso. E sobre a multa de 15%, que está nas cláusulas 42 e 43, a Coimex defende que é uma compensação prevista no contrato, pelos prejuízos que a saída de alguém causa ao grupo. E eles mencionam que o próprio CDC, no artigo 53, parágrafo 2º, permite essa multa se houver previsão contratual e não for abusiva. Ok. E a taxa de administração? A taxa de administração, de 13,99%, cláusula 26, inciso 3, eles dizem que é totalmente legal. Citam até outra decisão do STJ, a súmula 538, que diz que as administradoras têm liberdade para fixar essa taxa. Argumentam que ela remunera o serviço de administração que eles prestaram, mesmo que por pouco tempo, e por isso não tem que ser devolvida. Entendi. Eles também negam qualquer dano moral, claro, dizendo que só seguiram um contrato, e contestam a inversão do ônus da prova. Ou seja, eles acham que quem tem que provar o direito é o Evandro e não eles provar que estão certos. A defesa é toda baseada na legalidade das cláusulas e na regulamentação do sistema, que prioriza o interesse do grupo.
Fica claro o choque de perspectivas, né? O indivíduo versus o sistema. E como é que está isso agora no processo? Olha, o processo andou um pouco. Teve uma audiência de conciliação em 8 de abril de 2025, mas não teve acordo entre eles. Normal nesses casos. Sim. Daí, o caso foi encaminhado para uma juíza leiga preparar um projeto de sentença. Juíza leiga, o que é isso exatamente? É uma auxiliar da justiça, geralmente uma advogada com experiência, que não é juíza de carreira, sabe? Ela analisa o caso, ouve as partes se necessário e elabora uma proposta de decisão. É um projeto de sentença. Ah, entendi. Uma minuta, digamos. Isso, tipo uma minuta, que depois precisa ser homologada, ou seja, confirmada por um juiz togado, um juiz de carreira para ter validade. Ok. E esse projeto de sentença saiu? Então, aí que está a novidade mais recente. Uma certidão que saiu hoje mesmo, 24 de junho de 2025, número 2099-2144. Informa que esse projeto de sentença não foi entregue no prazo que estava previsto. Poxa, então atrasou. Atrasou. O caso continua lá, aguardando essa proposta de decisão da juíza leiga. Ah, e uma curiosidade, em maio, o Evandro chegou a juntar um arquivo de áudio no processo. Talvez um resumo complementar, tentando explicar melhor a situação dele. Interessante. Então, para a gente amarrar aqui, temos um embate claro. De um lado, a situação particular do Evandro, que se sente lesado, vulnerável e quer reaver um valor que, embora não seja altíssimo, é importante para ele. E quer isso agora. Exato. Do outro lado, tem toda a lógica de um sistema financeiro coletivo, o consórcio, com regras contratuais, regulação do Banco Central, decisões do STJ, tudo protegendo o grupo e estabelecendo esses prazos bem longos para devolução no caso de desistência. Perfeito. E a certidão de hoje mostra que a resolução ainda vai demorar um pouquinho mais. Pois é. E sabe, isso tudo levanta uma questão bem importante para a gente pensar, que vai além desse caso específico, né? Qual seria... Até que ponto essas regras padronizadas de sistemas como o consórcio, que são feitas para funcionar para milhares de pessoas de forma estável, até que ponto elas conseguem ou deveriam se adaptar a situações individuais muito difíceis, situações de vulnerabilidade extrema ou eventos que ninguém previa, como foi a pandemia. Como fazer isso sem comprometer a saúde financeira do grupo todo? Nossa, é uma reflexão pesada mesmo. Fica aí essa tensão, né, entre a necessidade individual urgente e a regra coletiva que busca proteger o todo. É um equilíbrio delicado nesses sistemas financeiros. Fica a reflexão.